videoaula nós falaremos sobre o plano de redenção. E aí talvez você fique perdido. Plano de redenção? Eu não acredito em pecado. Eu sou ateu. É para você mesmo que é feito esse vídeo. Para você que é ateu. Para você que não tem uma religião. Para você que pensa que Jesus é religião. E no decorrer das nossas aulas você vai entender que Jesus não é religião. Jesus não veio fundar religião nenhuma. Entenderam errado quem disse que Jesus veio fundar religião. Ele não fundou religião. Ele disse que a verdadeira religião é cuidar da viúva dos necessitados. Essa é a verdadeira religião, é o amor. O nosso plano, a nossa aula, a nossa segunda videoaula, nós falaremos sobre o plano de redenção. Você sabia que o homem precisa ser resgatado do pecado? E independente de quem ele seja, ele precisa ser resgatado do pecado. Você sabia que existe um salário para o pecado? E qual é esse salário nós vamos estudar? Existe uma aliança do homem para com Deus. E essa aliança é uma aliança de vida e não de morte. Nós vamos estudar também que essa aliança está no nome de Jesus e no sangue de Jesus. Nós também estudaremos que de quem fomos redimidos. De quem nós fomos redimidos. E nós vamos aprender sobre o plano de ilustração da redenção no Antigo Testamento. Existia um resgatador lá. Será que os profetas entenderam? Fique comigo, se inscreva no canal, você que não conhece as nossas videoaulas, você que nunca ouviu falar de mim, eu sou pastor, meu nome é Thiago Pereira, eu sou mestre em teologia formado, eu tenho pós em docência do ensino superior e em ciência da religião, sou bacharel em teologia, sou pedagogo, licenciado em pedagogia e estou atualmente doutorando em ciências da educação. Bom, vamos começar, queridos. E olha, a presença do Espírito é maravilhosa, olha esse som, meu Deus, que poderoso. Que poderoso. Meu Deus. Você já parou para pensar, meu querido amado que está assistindo pelo YouTube agora, o que significa redenção? Redenção? Ah, eu já morei no bairro da Redenção. Eu também já morei no bairro da Redenção. Talvez você pense que seja um bairro, mas não é. O que é redenção? Você sabia que a palavra redenção, nós estudamos na primeira aula, que a Bíblia ela foi feita no contexto do grego, aramaico e o hebraico. E a palavra redenção vem de uma palavra grega chamada litron. Litron. Pagar de algo absurdo, pagar de algo que não tem mais jeito, pagar de algo que não tem mais preço, pagar de um alto preço. Isso é litron. Significa também livramento. Alguém pagou um alto preço por alguém. E a gente vai estudar quem foi que pagou um altíssimo preço. Existe uma banda de rock and roll, eu gosto muito de rock and roll, e essa banda é POD, uma banda cristã. Payable of the Death, pagável na morte. Nos Estados Unidos, quando alguém morre, o governo ele paga uma determinada fração, um valor, para que as pessoas possam velar seus familiares e esse dinheiro possa os manter por um tempinho. Esse é o Payable of the Death, o pagável na morte. Alguém pagou alto pela vida de alguém, e a gente vai estudar nessa aula. Então nós entendemos que a palavra redenção vem de litron, que significa um resgate, um pagamento muito alto. E aí eu começo. Quem foi que pagou um preço alto? A Bíblia diz que a morte de Jesus na cruz foi um verdadeiro litron. Foi um resgate para a vida de muitos. Foi um valor altíssimo. Ele sofreu por mim, sofreu por você. O plano de redenção foi um plano arquitetado pelo próprio Deus para resgatar o homem da sua condição de pecador e trazê-lo para a sua vida, para a volta da morte para a vida. É muito lindo essa aula. É mais lindo ainda é nós falarmos da redenção e nós entendermos que o homem ele precisa de redenção. O homem precisa ser resgatado de algo. E o que eu e você precisamos ser resgatados. A Bíblia diz que tudo foi muito perfeito. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, o Deus fala assim, o próprio Deus, o grande Eu Sou, o grande El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, ele fala, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus.
sobre todo gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Primeira observação aqui, ele fala façamos. Ali a gente pode encontrar algo que já é um estudo para uma próxima aula nossa. Eu acredito que a quarta e quinta aula nós vamos falar sobre a Trindade. Eu não sei se você acredita na Trindade, porque a palavra Trindade realmente não está na Bíblia. Mas lendo os textos, pedindo revelação da palavra e estudando a palavra, nós chegamos à conclusão que nós tratamos de um Deus com 3 atividades, com 3 personalidades, com multiforme graça. Ele se manifesta de várias formas em várias épocas. E enfim, o homem era perfeito. Em Gênesis ele era um homem perfeito. O homem não tinha pecado. A Bíblia diz que na virada do dia, na virada do próprio dia, o próprio Deus vinha falar com o próprio homem. Como era lindo o contato, a conexão entre o próprio Deus e o homem. Hoje não é mais assim. E isso é uma revelação do reino que o Senhor me entregou há uns anos atrás. O maior anseio do Espírito é encontrar uma geração do qual ele possa se conectar com elas, sem precisar que elas o chamem, mas que ele venha. Essa é a geração da última hora. São os nazireus. Isso já é uma outra aula. Aí você pergunta para mim, mas o homem era perfeito, e quando é que o homem deixou de ser perfeito? Quando o pecado entrou no homem. O pecado adentra dentro do próprio homem, dentro do homem. Porém, o homem sendo perfeito quebra um princípio. E olhe, grave isso. Deus trabalha por princípios. Princípios inviolados. O homem quebrou um princípio, ele quebrou um paradigma. Ele quebrou um elo de conexão. É como se fosse uma corda. A corda está aqui, prontinha a corda. Você passa a tesoura, ela quebrou. É muito difícil de você chegar na ponta novamente, porque está quebrada. Assim é a nossa conexão com o Eterno. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 2, versículo 17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal não comerás, porque no dia que delas comeres, certamente morrerás. Deus estava falando sobre a árvore da vida, aquela árvore que estava sobre possessão naquele momento, estava sobre as mãos de Ben-Shahar. O nome de Satanás não é Lúcifer, Satanás não. Lá antes da queda, o nome verdadeiro de Satanás era Ben-Shahar. Ben-Shahar no hebraico significa filho da honra. E é por isso que Satanás tem ódio, tem raiva, tem ânsia, tem asno de você. Porque você tem aquilo que ele não tem mais. A essência do Todo-Poderoso. E é nessas aulas que eu preciso trazer a tua mentalidade, que a essência do Todo-Poderoso, ela precisa voltar e retornar a você. E só tem um jeito de retornar. Arrependimento, humilhação, súplica e o retorno ao Senhor. A quebra do princípio, meus queridos, vai te tirar da honra. O homem perde a sua conexão com o próprio Deus, que tinha livre acesso para se comunicar. Ele quebra um princípio, como havia abordado. Satanás não era Lúcifer, não era nada de, não era isso, não era esse nome. O nome dele era Ben-Shahar, filho da honra. Em Ezequiel capítulo 28, verso 9, fala sobre essa quebra de princípios. Fala de quem era Lúcifer. Aonde ele estava. Ele tinha domínio sobre tudo e ele perdeu. Então não aceite aquela palavra que diz o mundo jaz do maligno. Está sob regência maligna, mas o mundo não é do maligno. Você acha que o próprio Deus, o próprio Senhor entregaria o plano dele, o projeto dele, a terra, a criação dele nas mãos do diabo? Nunca. Deus está no comando desde tudo, desde o início de tudo. E a Bíblia diz que ainda antes que houvesse dia, ele era Deus. Ele é Deus sobre todas as coisas. Ele é o Deus sobre o caos, ele é o Deus sobre a alegria, ele é o Deus em todos os momentos. Amém? Voltando. Após a queda, o homem ele passa a precisar e necessitar de misericórdia do Senhor. E aí que se manifesta a misericórdia do Senhor. Muitos pensam que quando o homem caiu, quando caiu o homem, caiu Adão, caiu Eva, caiu Adão, o Deus virou as costas e tudo mais. Não, não foi. A primeira coisa que Deus fez, Deus é maravilhoso. A presença de Deus, a Zoe é manifestada. Em Gênesis capítulo 3, versículo 21, diz assim, o Senhor Deus fez a Adão, sua esposa, túnicas de peles e os vestiu. Você não percebeu. A revelação é, o Senhor retirou, imolou um cordeiro ali,
Simplificando, quem era que seria o cordeiro que ia libertar o homem? Jesus. Jesus, o Senhor Deus, ele arranca ali a pele de um cordeiro e cobre as partes do homem e da mulher. A primeira ação do próprio Deus não foi de ira, foi de proteger a sua criação, mesmo o homem quebrando o princípio. Há pastores que pregam que Deus deixou seus filhos após a queda e os filhos passaram a ser criaturas. Não foi bem assim. Gênesis 3:21 nós lemos. O Senhor teve cuidado ainda com Adão e com Eva, e tem até os dias de hoje conosco. No Éden, após a queda do homem, o próprio Deus providencia a pele de animais para cobrir o homem. Vemos aqui o indício de derramamento de sangue, o sacrifício do cordeiro. Cara, é muito louco essa aula. Você sabia que o homem, ele está morto nos seus pecados? Independente se ele é uma pessoa boazinha. Ah, aquela menina é uma mulher boazinha, aquele rapaz é um gentleman. Não. No Antigo Testamento, meus queridos, os pecados eram extirpados através do sacrifício de animais. O nome desse procedimento era expiação. Pegava-se o cordeiro, imolava o cordeiro e o sangue para todos os lados. Isso era expiação. Este ato apontava para um sacrifício futuro. E os profetas, muitos dos profetas da época, os profetas que estão na Bíblia, tiveram a revelação da palavra, mas a Bíblia diz que Deus, o Senhor veio para os seus, e os seus não receberam. Quem eram esses? Os judeus. Os próprios judeus. Junto com o partido farisaico e o saduceu, que eu falei na primeira aula, parecia partidos políticos. Era o único momento, foi o único momento da história que se levantaram para matar o meu e o teu Jesus. Os fariseus e saduceus, aliançados com o partido romano, com os romanos. Quem eram os romanos? Uma outra aula, mas isso aí é muito louco. Jesus se tornou aquele cordeiro lá do Éden. Jesus, ele morreu na cruz, morreu pela humanidade, tornando-se substituto do homem. Perdão, queridos. E aí eu quero falar algo para você. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. A vida eterna, uma vida em abundância, uma vida livre de todas as mazelas, de todas as prisões psicossomáticas, de todas as doenças mentais, de todas as doenças que te afligem, dessa podridão, dessa sujeira, só pode ser em Jesus. E o próprio Deus disse aqui que por causa de um homem se manifestou o pecado. Então é coletivo, se tornou coletivo. Por causa de um, se tornou algo hereditário. E a única forma de quebrar esse princípio é porque através de Jesus. Repetindo, Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus, nosso Senhor. Em Hebreus capítulo 9, versículo 11, versículo 12, diz assim: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens, já presentes por um maior, o mais perfeito tabernáculo. Jesus é o mais perfeito tabernáculo. Não feito por mãos, isto é, não de criação, nem por sangue, nem de bodes, nem de bezerros. Lembra que sacrificavam? Que o rito antigo era de sacrificar animais, era expiação para arrancar os pecados, e que lá no Éden o próprio Deus ele arranca a pele de um animal, ele sacrifica um animal, tira a pele e cobre o homem, o primeiro derramamento de sangue. Aqui está dizendo que isto não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez por todos no santuário, havendo efetuado eterna redenção. Jesus eternamente livrou toda a humanidade. Quando eu falo livrou toda a humanidade, o homem ainda está em pecado, mas quando ele reconhece esse Jesus, quando ele abandona a sua vida porcaria, sua vida vil, ele entende que Jesus é o verdadeiro sumo sacerdote, que ele era aquele que estava lá no Éden, é aquele que livrou Adão e Eva lá. Era Jesus, o próprio Deus materializando o próprio Cristo ali. Só em Jesus há quebra do pecado. O Senhor fez uma aliança com Deus, com o homem, no Éden. Deus é a fonte dessa aliança. Ele prepara vestimentas para o homem e sinaliza que o homem tem uma redenção. Aí o mais legal de tudo é,
Gênesis, a palavra Gênesis é início, mas o Gênesis no hebraico é o Berit. E esse Berit significa aliança. Então o próprio Deus, lá no início, já fez uma aliança com o próprio homem. E qual foi a aliança? Cortar de onde se tinha sangue, porque era um pacto mútuo. Por isso que Deus corta a pele dos animaizinhos e cobre o próprio homem. O próprio Deus está sinalizando ali para o diabo, podre, sujo, que nada está debaixo da autoridade dele, do próprio Deus. E que Deus já tinha um projeto para o homem. E esse projeto para o homem era de quê? Que o homem viria a servi-lo com autoridade e muita unção. A aliança do grego vem de diateque, que significa dar sem receber. Em Levíticos capítulo 17, lá no Antigo Testamento, lá entre os 4 primeiros livros, Levíticos 17, versículo 10 até o 14 fala disso. E lá no Antigo Testamento, como eu informei para vocês, existia a expiação. Por que existia expiação? Porque era um ato provisório. Jesus ainda não havia se manifestado, embora ele já estivesse existindo lá da eternidade, muito antes da eternidade. Ele já estava. Tanto que lá no Gênesis nós lemos, quando Deus fala em Gênesis 1, 26, façamos um homem conforme a nossa imagem. Ali a gente pode ver que o próprio Deus está em conexão com o Filho e o Filho com o Espírito. Em Hebreus capítulo 9, versículo 22 diz: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. A lei judaica. Lembra que eu falei que Jesus veio para os seus? A lei judaica diz, na lei mosaica, que a única forma de se perdoar pecados, lá no Antigo Testamento era o quê? A expiação. E o próprio Jesus aqui fala, o livro de Hebreus fala, em 9:22, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. E essa remissão nos dias de hoje só se dá através de Jesus. E a aliança de salvação que Deus fez com o homem através de Jesus, colocando Jesus na história, é uma aliança eterna. Em Gênesis capítulo 3, versículo 21, repetindo, o Senhor Deus fez para Adão, sua mulher, túnicas de pele de animais e os vestiu. Cara, isso é muito louco. Muito power. Vocês sabiam, gente, que no Antigo Testamento, Deus instituiu através da lei que era para... que eu falei para vocês que era a expiação de pecados? Tá, vamos a passar. Senão eu me perco. Como é que funcionava o processo de expiação no Antigo Testamento? Eu creio que Jesus é um homem perfeito, é um Deus perfeito. A Bíblia diz que ele sofreu as mesmas dores que um homem sofreu, as mesmas tentações, mas não pecou. Hebreus fala disso. E ele sendo perfeito, como funcionava as figuras arquetípicas do Antigo Testamento, todos os personagens do Antigo Testamento, todas as histórias do Antigo Testamento, elas apontavam para alguém perfeito que viria anos depois. Não se falava quanto tempo, mas anos depois. Todos eles apontam para Jesus. Por exemplo, Moisés veio libertar o povo lá do Egito, mas quem liberta o homem de todo pecado? Jesus. Abraão oferece Isaac ali, lá no monte. Quem foi sacrificado lá? Jesus, o verdadeiro cordeiro. Abraão representava o próprio Deus, e ele não sacrificou o seu próprio filho. Por que ele ia sacrificar? E por que ele não sacrificou? Porque o próprio Deus interviu ali e falou, opa, agora não, lá na frente sim, eu só queria ver a tua fidelidade. O Senhor faz isso nos nossos dias também. Quando o pecador estava em pecado no Antigo Testamento, eles pegavam um cordeiro, colocavam a mão do pecador, a mão direita do pecador, sobre a cabeça do cordeiro a ser morto de sangue, e o sangue do cordeiro viria sobre a mão do pecador, e acreditava-se que o pecador assim seria neutralizado os seus pecados e apagado os seus delitos. Assim funcionava. Levítico capítulo 4, versículo 4 diz que trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, porá a mão sobre a cabeça do novilho e o imolará perante o Senhor.
Isso é muito louco, muito louco. Olha, a palavra de Deus é perfeita. Jesus é lindo. Só tem uma aliança nos dias de hoje. Só existe um caminho nos dias de hoje. Como é que funciona? Mateus 26, versículo 28 diz assim: isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Lembra que nós estávamos falando do Antigo Testamento? Ali era uma antiga aliança. E agora vem a nova aliança. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Jesus está falando para os discípulos, Jesus está falando para mim e para você. No Novo Testamento, o sacrifício só foi feito apenas uma vez, e um só fez pecador por todos, mesmo não tendo pecado. A Bíblia diz, eu até falei para vocês, ele sentiu todas as vontades, ele teve todas as tentações, mas não pecou. Em Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz isso. Em João capítulo 1, versículo 29 diz que no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro. Lembra do Cordeiro? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia. Os sacrifícios de animais se tornaram ineficientes a ponto de vista do arrependimento genuíno e da transformação do homem. Por isso que Jesus teve que se manifestar no mundo, porque era uma podridão violenta. A mesma coisa aconteceria se Jesus viesse no nosso século, no nosso ano 2020. Seria da mesma forma. Ele teria que se sacrificar. Gálatas capítulo 4, versículo 4 até o 5 diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, que lei? Lei mosaica, lei dos homens, lei judaica. Nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Até então na lei todos eram criaturas. Quando Jesus se manifesta, esses que estavam debaixo da lei, que o serviram, se tornaram filhos. Deus te fala hoje, independente de onde você esteja, em que situação você está, te feriram, te magoaram, liberaram palavras de maldição sobre a tua vida, disseram que você não tem valor. Para o próprio Deus, você é filho, você é filha. Ele te ama muito. Ele tem um projeto poderoso para fazer na tua vida. Oh, Rakatarabacheia. Deus tem um projeto poderoso para fazer na tua vida. O homem se torna redimido quando crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio à terra como um homem, morreu para salvar todo pecador, mas que ressuscitou e hoje está sentado do lado direito do Deus Pai. Aleluia. Aí sim, o homem é redimido do seu pecado. O outro segredo, um segredão, um rema, uma palavra de Deus. O homem não é reconhecido por Jesus, ele não muda quando ele vai no púlpito de uma igreja e repete aquela oração estilo mantra indiano. Eu te aceito como meu salvador, escreve meu... Não. O homem é salvo mediante a fé em Jesus. A Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa verdade, esse conhecimento vem mediante a fé. Você lê, você começa a crer, a sua fé entra em ação. Por isso que a Bíblia diz que a fé é dom de Deus. É um dom, é algo espiritual. E o homem tem isso. Por quê? Porque ele é a essência do próprio Deus. O Ruach Kadosh, o sopro de vida está sobre o homem também. Cara, muito legal essa aula. Jesus é o Cordeiro perfeito, queridos. Por quê? Por que Jesus é o Cordeiro perfeito? Porque Jesus era um cordeiro sem mácula, sem pecado. Eu acabei de falar, Hebreus 4,15, ele não pecou. Ele viveu aqui e não pecou. Pergunta que eu faço para você, Jesus é um apóstolo? E aí? Vou responder. Jesus foi um apóstolo também. Apóstolo vem do grego, apostoleus, enviados. Jesus enviou e foi enviado pelo próprio Deus. Qual é a prova de Jesus? Ele teve marcas apostólicas, violentas, para dizer que ele era um apóstolo também, além de ser Deus. Uma das marcas, o amor. Um apóstolo é cheio do amor. E uma das características de um apóstolo genuíno é o amor. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo eu e você ainda pecadores. Sangue, ele se sacrificou. Qual é o pastor que tem coragem de morrer pelos seus? Difícil encontrar um hoje, não tem. Talvez só uma mãe pelos filhos, e olhe lá. Mas Jesus morreu por todos.
Apocalipse capítulo 9, 5, versículo 9 diz: E cantava um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue comprastes para Deus, comprou para o Senhor, homens de todas as tribos e línguas e povos e nações. Aleluia. Ele te comprou por um alto preço, payable of the death, como eu havia falado, pagável na morte, um valor alto. É o litrão de Deus, é o plano de redenção. Outra marca do seu apostolado: fé e graça. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz: Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Tá vendo? E isso não vem de vós, mas vem de Deus, é dom de Deus. A fé é algo espiritual. Não dá para se explicar fé. Tá gostando da aula, querido? Comente, compartilha, se inscreva no canal, meu irmão. Não existia nenhum que poderia fazer o plano de redenção. Tem gente que fala: Sakyamuni, Siddhartha Gautama. Eu sou Hare Krishna, um exemplo. Sou Hare Krishna, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou do Candomblé, eu sou da Kibanda, eu sou disso, aquilo. Não há. Por quê? Porque em Apocalipse capítulo 5, versículo 3, versículo 5 diz: Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem embaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. O homem não podia olhar. O homem não pode olhar. O homem não tem essa legalidade para olhar. Eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não choreis, eis que o leão da tribo de Judá, Davi, o rei Davi, pertencia à tribo de Judá. E está falando sobre alguém pertencente à família de Davi. E se você não sabe, Jesus faz parte da genealogia de Davi. Leia Mateus capítulo 1, que fala da genealogia de Jesus. Aí continua: Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Só Jesus tem a legalidade da morte e da vida. De que você foi redimido, meu querido? Da escravidão da lei. E em Gálatas capítulo 4, versículo 4 diz isso. Da maldição da lei. Em Gálatas capítulo 3, versículo 13. Deuteronômio capítulo 28, versículo 15 também diz. Do poder do sepulcro, da morte. Por quê? Porque em Salmo 49, versículo 15 diz, eu estou pedindo e você vai anotando, eu estou falando das vãs tradições. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, ou então leia Salmo 119. Meu querido, Salmo 119, 116, não a nós, Senhor, não a nós, mas no teu nome dai glória, acredito que Salmo 116. Dos inimigos, Salmo 106, versículo 10 diz, da destruição, porque em Salmo 103, verso 4 diz também, das trevas, porque das trevas, por quê? Cara, eu tenho que abrir isso para você, porque é muito impactante. Jesus, vou mexer aqui. Abra sua Bíblia em 1 Colossenses capítulo 13. Jesus, ele veio para te retirar das trevas e te trazer para o reino de luz, o reino de luz. Uma ilustração, começando agora, uma ilustração do plano de redenção do Antigo Testamento, de um resgatador. A história de Ruth é uma história maravilhosa de um resgatador, de um plano de redenção. A figura de Boaz era um tipo de Cristo, um resgatador. Ruth representava a igreja que foi redimida, foi salva. Assim é nos nossos dias, queridos. Assim é no meu e nos teus dias. Meus queridos, espero que vocês tenham gostado das nossas aulas. Me perdoe, essa é a minha cadeirinha que está latindo aí, fazendo barulho. Mas todos os personagens do Antigo Testamento, eles apontam para Jesus. Um abraço, Deus abençoe, compartilhe, comente, se inscreva no canal. Deus te abençoe.